Olá, eu sou Sávio Bittencourt, fui convidado por esse grupo maravilhoso de Sumaré para poder estar com vocês, partilhando aí da companhia de vocês, abraçando, tomando café, comendo bolo. Mas infelizmente, nesse dezembro, que é a junção da conclusão de um ano, de todos os trabalhos, né, aquela correria do encerramento de todas as nossas pautas, com a chegada das festas, né, das apresentações de criança, das formaturas, tudo que ocorre nesse mês, ficou muito difícil para eu conseguir sair daqui do Rio de Janeiro e ter o prazer de encontrá-los aí. Mas então, a gente, com a tecnologia de hoje, preparou esse videozinho, que vai levar por volta de meia hora, para dizer para vocês o que a gente acha importante a respeito do papel dos grupos de apoio à adoção. É um prazer estar falando para vocês. Seria muito maior se eu tivesse a oportunidade de abraçá-los, né, e de encontrá-los para rever os amigos e para também celebrarmos, porque a adoção é sempre uma grande celebração. Mas, como não houve jeito, vai assim pela tecnologia e eu espero receber aí as mensagens de vocês, o feedback, as perguntas pelo Facebook Sávio Bittencourt, se vocês puderem me dar aí um feedback a respeito do que eu vou falar. Vamos tratar desse tema em 4 etapas, que eu já começo a falar para vocês agora. O primeiro papel do grupo de apoio à adoção, que eu acho absolutamente relevante, é o apoio. Eu acho que a origem de todos os grupos de adoção foi o apoio à família adotiva. Quer dizer, quando a adoção ocorre, o Estado te entrega a criança e toda aquela política pública que se fala para manter a criança na família de origem, a política pública que tem que existir para fortalecer as famílias, a política pública que tem que ser tentada para as reintegrações familiares, todo esse discurso, no momento em que você adota a criança, praticamente desaparece. Te adota a criança, é problema seu, você cria. Há pouca estrutura pública e quase nenhum discurso dos nossos interlocutores a respeito da necessidade do Estado apoiar a família adotiva, né, da forma que precisa apoiar a família de origem ou qualquer tipo de família, que todas as famílias são credoras do Estado deste apoio por força da igualdade constitucional, não há diferença entre as famílias, né, de qualquer tipo de família que nós estamos falando, todas elas têm direito subjetivo a esse tratamento igualitário. Então, portanto, quando se fala em família adotiva, pronto, te entrega a criança, você que se vire. E há, obviamente, na adoção, inúmeras peculiaridades, né, que precisam ser tratadas por essas famílias. Como dizer a verdade, pressupondo que todos falarão a verdade, como tratar das questões de uma criança que venha com alguns problemas originados pelo abandono pela família anterior, pela institucionalização, né? Como lidar com essas questões, que são questões delicadas e precisam essas famílias de apoio para superar algumas dificuldades que surgem, né, nesse processo de adaptação da criança ou do adolescente ao seu novo lar. Então, portanto, os grupos de apoio à adoção são fundamentais nesse momento. Eles tendem a diminuir a existência das devoluções das crianças por pessoas que estejam em processo de adaptação, convivência familiar, com crianças ainda em processo de adoção não concluído. Eles tendem também a facilitar o enfrentamento concreto dessas questões. E por isso que os grupos de apoio à adoção começaram, eu acho que muitos deles, por esse papel. Pessoas que montaram grupos de autoajuda, né, de trocar informações para que essas vicissitudes, né, da adaptação ou as questões de enfrentamento do preconceito contra a criança adotiva que ocorre em escola, que ocorre na comunidade, na vizinhança, pudessem ser debatidas e que as reações dos pais adotivos pudessem ser as melhores possíveis no contexto que os problemas se apresentam. Então, era fundamental que os grupos de apoio à adoção começassem a sua atividade através desse apoio à família adotiva, a família recentemente constituída pela adoção. Aquela família, aquela pessoa, né, ou aquele casal que recebe a criança em adoção e precisa de um apoio imediato, né, precisa de grupo de reflexão para que o exemplo do que aconteceu com os outros,
a vivência e a experiência daqueles que já passaram por todas essas questões, essas coisas possam ser partilhadas com os mais novos, com aqueles que estão chegando agora no mundo da adoção. Então, o papel, digamos, originário dos grupos de apoio à adoção foi um papel de proteção dessa família adotiva, né, de autoproteção, de formação de um grupo, de uma rede, e com palestras de psicólogos, com interação com pessoas que já tivessem tido aquelas experiências anteriormente, para proteger e fortalecer esses vínculos, de forma a evitar a ruptura ou evitar que essas pessoas sofram nesse processo, que enfrentem esse processo fortalecidas, né, para usar um termo da moda, que estejam empoderadas para enfrentar esse processo de adaptação da criança e de superação daquelas coisas que acontecem na adoção, né? Vontade do adolescente de encontrar sua família biológica. Quando o pai adotivo for falar nisso, tem vontade de sair correndo, de se atirar da ponte, né? E depois, quando ele vive e aprende com a experiência daqueles que já passaram por isso, e dizer que isso é uma curiosidade natural, que ocorre em grande número e na grande maioria dos casos, mas que não significa nenhuma crítica àquela criação, aquele amor que ele dedicou à criança, nem nenhum rompimento, nenhum afastamento, mas apenas a vontade de conhecer sua história, ir de encontro à sua realidade, por mais chocante que ela seja, né? E saciada essa curiosidade, não há nenhum dano para aquela relação com o pai adotivo, com a família adotiva, por parte dessa criança. Essa experiência a gente tem tido recorrentemente, e enfim, esses medos são enfrentados nessa primeira vertente, que eu vou chamar de vertente de apoio à família adotiva, que é a gênese dos grupos de apoio à adoção. Mas é óbvio que para fazer isso, para enfrentar os preconceitos que existem nas escolas, ou os preconceitos que existem na sociedade civil, ou no judiciário, ou no Ministério Público, em instâncias, inclusive da rede de proteção, né, nos abrigos, o preconceito contra o vínculo adotivo é algo que a família adotiva também experimenta e acabou carregando para essas reuniões de autoajuda. E então ficou muito claro que era necessário também que nós trabalhássemos pelos grupos de adoção uma segunda vertente, ao lado de apoio à família adotiva, que é a comunicação da nova cultura de adoção. Então, nesse segundo esforço, os grupos de apoio à adoção começaram a desenvolver, e até hoje desenvolvem no Brasil inteiro, um árduo trabalho de popularização da adoção, para que ela se torne uma coisa comum, uma coisa do dia a dia, que ela seja vista como ela já é, né? Uma coisa do dia a dia, uma forma legítima de criação de uma família, uma forma amorosa de estabelecimento de vínculos, e que não transforma o adotante num super-homem, numa pessoa melhor do que as outras. Muito pelo contrário, nós continuamos com os nossos problemas, com as nossas mediocridades, com as nossas limitações, né? Nós somos seres humanos, e falo seres humanos no sentido mais falho da humanidade, quer dizer, cometemos os nossos erros, mas isso não quer dizer que a adoção nos transforme em algo melhor do que somos. Nos transforma não porque adotamos, mas porque vivemos amor com aquela criança, né? Nós vamos melhorando a partir do momento em que amamos e somos amados, e vamos construindo essa relação. E isso realmente é muito prazeroso, e é óbvio que é uma melhoria na nossa qualidade de vida, na nossa felicidade, etc. Isso precisa ser comunicado às pessoas. As pessoas precisam ver a adoção como um lugar de amor, né? Um lugar de amor, e é necessário também que possam ver que a adoção tem a mesma grandeza, não? Ou mais grandeza até do que a filiação biológica, porque essa a gente não escolhe, a gente tem os filhos biológicos, né? E que para que aquele filho biológico possa ser legitimamente chamado de seu, é necessário que você o adote em atitude adotiva, como falava Fernando Freire. A adoção é sobretudo uma atitude, essa frase é dele, né? A adoção é sobretudo uma atitude de se fazer amar, de se fazer amar através desse encontro, né? Eu vi um filme uma vez, acho que era Barão de Munchausen, e ele encosta o navio dele, cheio de guerreiros, ele tinha lá os seus piratas, do lado de um navio inimigo. E ele resolve invadir o navio inimigo, porque eles iam lutar. Ele junta então todos os homens lá no convés do navio e fala assim: homens, eu tenho uma palavra final, mais do que a palavra, um gesto final
para acoroçoar sua coragem nessa luta? Pegou o canhão dele, apontou para o fundo do próprio navio e detonou. A bala atravessou o convés e bateu lá na água. Tchuf! E quando os homens viram aquela água entrando, deram um grito de horror, invadiram o navio inimigo e ganharam a guerra. Conquistaram o navio inimigo, jogaram os outros dentro d'água, mataram os outros e conquistaram o navio inimigo. Porque não tinha outra solução. O navio deles ia afundar porque o capitão deles havia atirado contra o próprio convés. A adoção é isso. O pai adotivo, ele precisa dar um tiro no próprio convés, dar um tiro no próprio navio. Não há outra saída depois que se inicia o processo adotivo, que tem que ser uma decisão amadurecida, que tem que ser uma decisão pensada, se não fazer aquilo dar certo da maneira que seja possível. Né? Da melhor maneira possível, lutando com todas as armas. E o grupo de apoio à adoção vai lá e oferece essas armas, né, para o pai adotivo. Mas ele tem que conquistar esse navio inimigo, ele tem que vencer, ele tem que fazer aquela relação dar certo. Né? Então eu vejo nessa metáfora do Barão de Munchausen, né, a ideia que a adoção é isso, e que nós estamos dispostos a dar esse tiro no fundo do navio. As pessoas precisam saber que nós estamos dispostos a dar esse tiro no fundo do navio. Elas precisam saber que nós temos essa disposição. E que nós não vamos recuar, nós vamos invadir, né, o navio dos outros, como diz aí em São Paulo, nós vamos invadir sua praia. Não adianta não querer convívio com as famílias adotivas, com os adotantes, com a nova cultura da adoção. Não adianta não gostar da adoção, preferir outros modos. Nós vamos dizer que essa preferência para guarda, para outras formas de colocação, é preconceituosa e coloca a criança numa situação de insegurança jurídica. Então, eu acho que comunicar essa nova cultura de adoção como uma filiação de primeira grandeza é necessário nas escolas, e está aí os grupos desenvolvem concursos de redação de adoção, slogans de adoção, como houve aqui em Niterói, Quintal da Casa de Ana, e o garoto que ganhou fez o slogan Adoção, um destino em sua mão. Um garoto de 11 anos, do Colégio Salesiano, que ganhou o primeiro prêmio. Né? Enfim, para que na escola a gente pensa inclusive em preparar uma aula pronta, para que o professor, quando for falar de reprodução, lá na 6ª série, 7º ano, não sei qual é o nome que se usa hoje, mas já estou confuso, mas lá no 7º ano, quando ele vai falar de reprodução humana, e lá se fala sobre as doenças sexualmente transmissíveis, se fala sobre planejamento familiar, uso de preservativos, essas coisas que hoje é necessário que a gente fale na escola, que se fale também no planejamento familiar através da adoção, e se dê uma aula sobre adoção. Porque esse assunto estando lá, e sobre aquilo que a gente fala, não há preconceito. O preconceito diminui, o preconceito desaparece. Então, tem essa vertente da comunicação nas escolas, tem com a sociedade civil, nas universidades, muitas pessoas trabalham, e tem, sobretudo, com os integrantes da rede, né? Todos os integrantes da rede, com os abrigos, com as instituições, com o Ministério Público, com o Judiciário. É uma relação delicada porque muitas vezes essas estruturas não estão abertas, lamentavelmente, à comunicação com a população em geral. E hoje, nesse cenário de ataque a essas instituições, é a própria população que vai defender o Ministério Público e o Judiciário daqueles que tentam tirar dessas estruturas a sua capacidade de agir em defesa da sociedade. Né? Então, portanto, está mais do que na hora do Ministério Público e da magistratura, que se valem da população para se defender dos ataques injustos que sofrem justamente daqueles que querem que a impunidade seja uma marca registrada do Brasil, que essa população seja recebida pelo Ministério Público, pela magistratura, quando quer tratar de problemas sérios como a institucionalização de crianças no Brasil. Né? Mais de 46 mil crianças institucionalizadas, sem direito a uma família, eles precisam nos ouvir. Eles são servidores públicos muito importantes, nós reconhecemos a sua autoridade. Vocês sabem que eu sou membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com muita honra, sou procurador de Justiça de Infância e Juventude, trabalho com os processos de infância e juventude no Tribunal de Justiça e às vezes recorro para os tribunais superiores em função de decisões aqui do nosso tribunal, mas enfim, apesar de falar de dentro, né,
sei como é ser maltratado sendo família adotiva, querendo informação sobre adoção em balcão de vara de infância e juventude, sei o que é ser grupo de apoio à adoção sem ser recebido pelo magistrado, sem ser recebido pelo promotor de justiça, e isso é absolutamente inadmissível hoje. Historicamente inadmissível, legalmente inadmissível, que essas estruturas não recebam a sociedade civil, principalmente os grupos de apoio à adoção, que não estão levando nenhuma demanda estapafúrdia, mas uma demanda necessária para aquela comarca, para mostrar um trabalho, para atuar em conjunto. Ninguém está indo lá para causar qualquer tipo de enfrentamento. Nós estamos indo lá justamente para tentar ajudar. Então, por isso, é necessário que essas estruturas nos recebam, que nós tenhamos a coragem de abordá-las, de respeitosamente apresentar o nosso trabalho, e quem sabe conseguir, como os grandes grupos têm conseguido, muitos grupos têm conseguido, fazer convênios, fazer parcerias, estabelecer parcerias com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, no sentido de ajudar a solucionar a questão do abandono de crianças naquela comarca, né? Um terceiro papel dos grupos de apoio à adoção, eu fico tranquilo, só são 4, eu não vou demorar muito falando, senão vocês vão dormir. Mas o terceiro papel é um papel que é atribuído para os grupos pelo Plano Nacional de Convivência Familiar, lá de 2006. Então, há mais de 10 anos, ou há 10 anos, nós temos esse papel atribuído a nós, que é o papel de fazer, além da preparação dos adotantes, que eu vou falar daqui a pouco, mas de fazer a busca ativa. A busca ativa é uma forma de nós tentarmos inverter a lógica de que devemos procurar crianças para famílias que querem essas crianças e que querem ter filhos. É muito bom nós lidarmos com esse público que é o pretendente à adoção, o futuro pai adotivo. É essencial, porque ele faz parte dessa equação. E ele precisa ser respeitado. Ele precisa ser respeitado. Ele não pode ser apontado como preconceituoso, né? Ele precisa ser respeitado em suas escolhas. Ele tem direito de ter os seus sonhos e suas expectativas. Mas ele não é o principal sujeito dessa relação, como também não é a sua família biológica da criança. O principal sujeito de direito dessa relação, aquele que deve ser preservado, é efetivamente a criança em si. Então essa é a grande rainha dessas relações que se estabelecem jurídicas entre família biológica, pretendente à adoção, etc. Por isso, nós temos que inverter a lógica e buscar pais para essas crianças que necessitam de pais. Fazer a busca ativa o lado mais humano e humanizante dos grupos de apoio à adoção, porque é mostrar as crianças que nós temos, né? Tirá-las debaixo do tapete da sociedade e trazê-las para a luz. Então, portanto, nós temos que enfrentar outro dogma não escrito, cretino que existe nesse campo, que é esconder essas crianças, manter os abrigos fechados muitas das vezes, não permitir que elas sejam fotografadas, não permitir que elas sejam vistas pelas pessoas. Nós precisamos permitir os encontros de amor, e para isso é necessário olho no olho, é necessário sentir o cheiro. Como diz o Luiz Quitino, no Nordeste eles cheiram as pessoas, né? Nada mais carinhoso do que um cheiro, sentir a proximidade do perfume do outro. E isso nós precisamos ter nessa busca ativa. A busca ativa feita pelo Cadastro Nacional de Adoção, que é um instrumento excelente, com uma ideia excelente para fazer a busca ativa e o casamento de interesses entre aqueles que querem adotar e a criança que está disponível no Brasil inteiro, mas o Cadastro Nacional de Adoção nós sabemos que andou para trás e funciona mal, e está demorando para ser corrigido, embora já haja esse esforço no Conselho Nacional de Justiça, nós louvamos esse esforço, mas era preciso que voltasse para o modelo anterior, que apesar de não ser ideal, era melhor do que o modelo que o substituiu, né? Isso não está sendo feito. Então é muito importante que se dote essas instituições que nos controlam de mais humildade, no sentido de, quando der um passo em falso, reconhecer que deu um passo em falso e voltar atrás até que se consiga um caminho melhor para um cadastro que tem que ser ágil, que tem que facilitar a visualização de grupo de irmãos, né? E que tem que permitir que esses encontros ocorram. Mas é uma análise fria. Você que é uma criança de 6 anos que está morando em Fortaleza e mora em São Paulo, é uma pergunta que se faz sem nenhum detalhe.
ou mesmo que traga detalhes dessa criança, ou detalhes médicos, ou detalhes de idade, ou detalhes de raça, ou detalhes de cor, não é ela em si, de carne, osso e alma, olhando para você, conversando com você. A sociedade civil pode ser muito mais solução do que a gente pensa, se nós permitirmos que ela veja, interaja com aquelas crianças, com todos os cuidados, para não prometer que vai adotar, para não prometer muitos fundos, para evitar que maluco faça maluquice, né? Mas nós precisamos correr um pouco mais de risco, porque sob o falso pretexto de protegê-las, nós estamos tornando essas crianças crianças absolutamente invisíveis. E invisíveis não são amados. Nós amamos aqueles que nós vemos, que tocamos, que cheiramos, como diz o meu amigo Luiz Schettini. Então a busca ativa é um papel fundamental dos grupos de apoio à adoção, que passa pela coragem de enfrentamento dessas coisas das quais eu estou tratando, e passa também pela capacidade de comunicação, né? Nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Nós vamos usar sim a tecnologia a favor da criança, isso não é proibido. Nós vamos enfrentar aqueles, como já enfrentamos anteriormente, que queriam calar os grupos de apoio à adoção, dizendo não pode ter essa informação, não pode ter aquela informação. Hoje no Ministério Público do Rio de Janeiro, além do módulo criança e adolescente, que eu acredito que todos conheçam, se não conhece deve conhecer através do site do Ministério Público do Rio de Janeiro, mprj.mp.br, que é um módulo em que todos colocam lá informações sobre crianças, abrigo, promotor de justiça, equipes técnicas, tudo fica armazenado num cadastro mais inteligente, menos frio sobre aquela criança, e fazem censos de 6 meses para mostrar os motivos do abrigamento. Aqueles que atribuem o abandono só à pobreza, vai ver os motivos por que se abrigam as 3 mil crianças abrigadas aqui no meu estado. Né? Drogadição, alcoolismo, violência, abandono crítico, né? São os mais votados. Então lá, de 6 meses, expostos para a sociedade, todos vocês podem ter acesso ao resultado desse censo. Mas além do MCA, Módulo Criança e Adolescente, se criou um outro programa de computador, um outro cadastro, chamado Quero uma Família. E todos os pretendentes já habilitados podem acessar esse cadastro, serem então habilitados a frequentar esse cadastro e vão ver a cara das crianças, os desenhos das crianças, os desejos das crianças abrigadas no estado do Rio de Janeiro, para as quais nós estamos buscando pais, para ver se essas histórias tocam o coração e podem eventualmente fazer com que haja interesse na adoção dessas crianças por adotantes do Brasil inteiro. Basta estar habilitado. Nós perdemos o medo no estado do Rio de Janeiro de mostrar essas crianças. Não vamos mostrar publicamente para todo o Brasil, mas para aqueles que estão procurando filhos, é necessário que nós tenhamos a coragem de permitir esses encontros. Então, se a criança faz um desenho, uma poesia, se ela faz um comentário, né, ela pode fazer um filmezinho e colocar e ser abrigado nessa estrutura dela falando, dela comentando. Então, a sua graciosidade, a sua esperança, sabe? A sua alma pode ser lida ali por aqueles que estão habilitados, entendeu? Isso é busca ativa. E esse programa do Rio de Janeiro está à disposição para ser implantado em todos os estados da unidade, gratuitamente, por convênio com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O Procurador-Geral de Justiça atual me autorizou a fazer essa divulgação. Então, portanto, e o coordenador da infância, o Dr. Marcos Fagundes, também me autorizou. Nós estamos falando de um programa desenvolvido com dinheiro público que tem que servir as crianças do Brasil inteiro. Por acaso aplicado no Rio de Janeiro hoje, porque é o nosso universo de competência, de atribuição do nosso Ministério Público. Mas pode ser feito em São Paulo, na Bahia, no Brasil inteiro. É só mandar um CD com o programa e ter gente suficiente, pouca gente, uma estrutura pequena, para manipular esse programa tecnicamente. Né? E promotores de justiça com aguerrimento para buscar nos abrigo essas histórias da criança e colocar nesse programa, dar visibilidade, né? Serem os anjos, né, dessa história. Os anjos anunciadores da existência dessas crianças para esses pais adotivos que estão dando cabeçada, que estão numa fila de cadastro, sem saber em que lugar que estão. Né? Como diz o Dr. Felipe Fernandes aqui do Quintal da Casa de Ana, é como se você tivesse naqueles bancos que tem senha,
Só que você entra no banco e não tem senha, então você não sabe qual é a sua colocação. Depois eles vão ainda e apagam a luz e você fica no escuro, né? Esse é hoje o tratamento que é dado aos habilitados no Cadastro Nacional de Adoção. E para terminar, o último papel dos grupos de apoio à adoção, que eu acho relevantíssimo e também é tocado no Plano Nacional de Convivência Familiar, então a previsão de um documento oficial brasileiro, uma norma brasileira que inclui os planos os grupos de apoio à adoção no plano geral da atuação para a adoção, é a preparação de adotantes, que eu deixei por último, que eu acho absolutamente fundamental, né? Eu acho que é o mais importante, né? Difícil você dizer o que é o mais importante, mas é aquele que vai tocar na criança. Nós falamos aqui da sociedade, do judiciário, do Ministério Público, tudo aquilo que a gente quer transformar. Mas esse aqui vai ser fundamental porque as pessoas que vão ficar com essas crianças vão lidar com elas, e se eles tiverem uma preparação profunda, uma preparação eloquente, que demonstre, que o capacite, né, para essa relação, nós teremos famílias mais felizes e, portanto, crianças mais sadias emocionalmente, animicamente e fisicamente. Então, eu acho que o papel de preparação dos adotantes brasileiros para dizer que tem que contar a verdade, para estabelecer a necessidade do adotante brasileiro, do pai adotivo, assumir a adoção. Não ficar escondendo esse assunto como se fosse um grande segredo familiar. Mesmo que conte para a criança, fala, não vamos ficar comentando isso. A adoção precisa ser celebrada. O adotante precisa escrever aquela camisa escrita adoção, né, que tem origem aqui no quintal da Casa de Ana, e hoje, graças a Deus, todos os grupos têm. Essa camisa adoção é para o adotante vestir a camisa, literalmente. Vestir a camisa, celebrar a adoção. A adoção é um encontro de amor. Ela precisa ser dita, como eu te achei, como eu te quis, né? Então, essas coisas precisam ser ditas porque as pessoas chegam lá, muitas vezes machucadas, por tratamento de infertilidade, para tentar a fertilidade e com insucessos. Às vezes as pessoas se separam por causa desses tratamentos dolorosos, caros e muitas vezes não bem sucedidos, porque o ser humano é uma espécie que não é fértil. Nós não temos ninhada de filho. Então, quando dá defeito, em vez do cara ter menos filho, não tem nenhum. Então, eventualmente, é necessário que a pessoa tenha uma outra forma de filiação. Então, quando ele chega naquele ponto, é necessário que a ideia daquela filiação da criança pequena, né, da criança de ter idade, da criança parecida com ele, seja aceita. Ele tem direito a ter isso. Não pode ficar na primeira reunião e falar, não, você tem que adotar um menino negro de 8 anos que tem 4 anos de institucionalização. Né, que é difícil que essa mudança de paradigma do bebezinho para uma criança mais velha, que não deve ser uma mudança que venha sem uma profunda reflexão, não pode ser por modismo, não pode ser por benevolência, por querer fazer o bem, né? Que essa ponte seja construída em 2 ou 3 encontros. É necessário que essa reflexão seja feita num número maior de encontros, que ele tenha contato com as famílias que fizeram adoções interraciais, que fizeram adoções tardias, e que ele próprio, né, no seu aprofundamento, possa chegar à conclusão que, já que ele não vai ter o filho biológico, ele pode dar um chute no pau da barraca, como se diz aqui no Rio de Janeiro, e ter o filho que de qualquer jeito, um filho de outra cor, um filho de outra raça, etc. Ele não precisa imitar o que a biologia negou, ele não é mais limitado pelas suas condições animais, ele pode ousar, né? E ver tanta gente que concluiu a sua adoção de forma menos típica, do ponto de vista de querer criancinha, e hoje se encontra absolutamente realizado a partir de um encontro de amor profundo, em que se ama o diferente, em que se ama o desigual, mas que se ama com a alma toda, né? Então, eu acho muito importante a preparação para os pretendentes à adoção, que é esse 4º ponto, né? Por essas questões, pelas questões de contar a verdade, pelas questões jurídicas, né? Que às vezes incomodam em relação ao plano de saúde, em relação enfim, todos os detalhes de proteção à criança que a jurisprudência vem consagrando, que a lei consagra. Eu acho que essa preparação é muito importante para que ele possa, na sua decisão de adotar, ter uma decisão madura para que essa adoção seja bem sucedida. Há uma covardia que é cometida com o adotante brasileiro, eu gosto sempre de falar, e falo isso no meu encerramento,
em que se atribui ao adotante brasileiro a culpa dos abrigos estarem cheios. Pois bem, aí se fala em todo programa de televisão que vai falar de adoção, tem essa maldita comparação do número de adotantes habilitados e cadastrados no Cadastro Nacional de Adoção, 33 mil pretendentes à adoção, e o número de crianças institucionalizadas, cerca de 5 mil crianças, pela última vez que eu vi aqui no site do CNJ. Quase 5 mil crianças institucionalizadas disponíveis para adoção. E fala, essas crianças estão lá porque os adotantes são preconceituosos. Olha, e essas crianças não têm o perfil que esses adotantes querem. São grupos de irmãos, são crianças com deficiência, crianças com alguma doença um pouco mais grave, crianças abandonadas tardiamente ou com um grande tempo de institucionalização. Então, portanto, são crianças que não encontram o perfil desses adotantes, que chega até 3 anos, pelos números que estão disponíveis no CNJ. Pois bem, há um número esquecido aí, que eu faço questão de lembrar. O número total de crianças institucionalizadas pela mesma fonte, que chegam a 46 mil crianças. Bom, então se nós temos 5 mil que estão disponíveis para adoção e 46 mil institucionalizados, a pergunta que não quer calar, e é o grande motivo desse quadro tétrico, é por que as outras 40 mil crianças não estão disponíveis para adoção, nem retornaram para suas famílias de origem. Estamos tentando fazer essas reintegrações e tentando a que custo? Ao custo de espizinhar o amor próprio da criança, de fazer diversas tentativas, test drive com a família biológica despreparada para receber aquela criança, só porque existe um vínculo biológico. Então, me parece que a afirmação que botar na conta do adotante brasileiro a inércia do Ministério Público e da magistratura na solução efetiva e na disponibilização dessas crianças para adoção através da ação de destituição do poder familiar é que merece ser estudada. Botar na conta do adotante que ele é o preconceituoso é jogar nele a conta de 46 mil crianças, quando só tem 5 disponíveis para adoção, 5 mil. Né? As outras todas não estão disponíveis. E eu digo, se essas outras tivessem sido ou sejam disponibilizadas até 3 anos de idade, que é um tempo enorme para uma criança ficar abandonada, todas elas encontrariam pais hoje. Encontrariam famílias, porque seriam disponibilizadas num tempo hábil. Mas nós ficamos, por causa da demagogia, né, por causa do medo de enfrentar a discussão do poder familiar, cozinhando a infância dessas crianças lá, enquanto há pessoas interessadas em adotá-las que não podem nem vê-las. Então é necessário abrir a caixa preta e dizer a verdade a respeito dessas 40 mil crianças. A sociedade civil tem direito de saber o que acontece lá. Tem direito de saber o que acontece nesses processos. Nós precisamos derrubar esse segredo assassino de infância. E com essas palavras eu digo para vocês que o nosso afeto vai vencer. A nossa verdade amorosa, a construção, nós estamos lutando por essas crianças que estão lá. Nós não ganhamos um tostão com isso. Né? Nós não estamos aqui procurando fama ou procurando nenhum tipo de prêmio humano que não seja efetivamente a colocação dessas crianças em famílias amorosas. Seja na sua família de origem, se houver afeto, se houver cuidado, e isso tem que ser em rápido prazo para que essa criança não se perca lá, e isso precisa ser muito bem estudado para que essa família efetivamente tenha condição de recebê-la, ou ela é colocada numa família adotiva para que seja sua família de verdade e definitiva como família de amor. Eu tive um grande prazer falar para vocês, maior seria se pudesse abraçá-los pessoalmente. Espero que vocês me mandem e-mail, WhatsApp. Meu nome é Sávio Bittencourt no Facebook. Quem eventualmente ainda não é meu amigo, fique meu amigo no Facebook. Vamos conversando, porque juntos nós vamos enfrentar todas essas situações e vamos construir um futuro melhor para essas crianças. Eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir. Um grande beijo no coração de vocês. Muito obrigado.